Olá a todos, eu sou o Vacílio. Hoje venho aqui deixar este vídeo que foi gravado em 2021, se eu não me engano. Na altura ele não foi publicado porque foi gravado, como eu costumo dizer, sem paraquedas, sem qualquer preparação, sem qualquer edição. Ele ainda é válido nos dias de hoje, mostra as várias formas que existem para colocar notícias no Ava Player e faz todo o sentido como um complemento ao vídeo sobre a volta a Portugal que estive a fazer hoje, onde eu mostro a integração do Ava Player com o Google Drive. Espero que de alguma forma este vídeo possa ser útil a quem o vai ver. Eu despeço-me já aqui, não vou editar o vídeo, vai ficar como ele saiu em 2021. Um grande abraço a todos, até um próximo vídeo. Vou aqui rapidamente mostrar como é que se faz para colocar RMs, ou seja, notícias numa playlist. Para isso vamos aqui à playlist do Ava Player, localizamos-nos na hora e no dia que queremos. Vamos supor que seria, por exemplo, às 22 horas do dia 22 de Fevereiro. Então, como é que se faz para colocar as notícias? Vem-se aqui aos RMs e vai-se arrastar as notícias para o alinhamento. Neste momento eu não tenho aqui nenhuma notícia, mas vamos já tratar disso. Eu tenho aqui uma pasta de notícias, que neste caso, ou neste exemplo, tem 4 notícias. Eu vou pegar nela, vou copiar e vou colocar dentro da nossa pasta de áudio, dentro dos RMs, e vou colar. A partir deste momento, vimos aqui nos RMs, no botão de sincronizar, e fazemos sincronização. Vou também pedir para criar os gráficos, para ser mais fácil para nós visualizarmos os pontos de mix e ver se está tudo bem. Não é obrigatório, mas eu neste caso, e neste exemplo, vou fazê-lo. Neste momento temos aqui as nossas 4 notícias, e então agora será apenas uma questão de decidir onde queremos as nossas notícias. Pode ser apenas uma, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, e podemos ver aqui o resultado no Mix Editor. Mais uma vez, boa tarde. Um homem de 53 passão de termo de identidade e residência. O município de Gouveia, no distrito... Se nós repararmos, a mistura não fica lá muito bem, porque é uma voz em cima de uma voz. De identidade e residência. O município de Gouveia, no distrito... É colocar um separador entre as notícias. E como é que isso se faz? Eu já tenho aqui também uma pastinha de separadores, vou copiar, colar aqui nos RMs. E agora, além da pasta de notícias, temos uma pasta de notícias separadores. Neste caso, eu tenho aqui 3 ficheiros. Mais uma vez, vimos aqui aos RMs, sincronizar. E quando acabarmos de sincronizar, vão aparecer aqui mais ficheiros. Além das notícias, eu tenho aqui neste momento uma coisa que é separador de notícias. Vou arrastar para ali, vou pôr isto um bocadinho mais pequenino para a gente ver mais itens. E agora vamos ver a diferença. Ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. O município de Gouveia, no distrito da Guarda, informa artes, património e lazer. O cantor Anselmo Ralph é um dos vários artistas nacionais património e lazer. 28 e 29, este ano subordinadas ao tema artes, património e lazer. O cantor... Está feito. Se eventualmente quisermos fazer uma abertura e um fecho das notícias, se nós tivermos aqui os fecheiros à mão, também podemos fazer, por exemplo, ali o fecho das notícias e ali a abertura das notícias. Por exemplo, vamos ver como seria o fecho desta notícia. É o ponto final nesta edição. Desejo-lhe uma boa tarde. Pronto, e é isto. E é assim que nós fazemos para colocar notícias. Se eventualmente quiséssemos colocar noutro horário, seria uma questão de o fazer, por exemplo, às 23, venho aqui aos RMs e, mais uma vez, no sítio pretendido, por exemplo aqui, fazer o mesmo processo, a mesma montagem. Assim. E aí está. Podemos ver ali como fica no Mix Editor. E neste caso estaremos a falar das 23 horas. Segunda-feira, 2 de fevereiro. Mais uma vez, boa tarde. Um homem de... das notícias. E aqui no fim, artes, património e lazer. Uma das coisas que muitas vezes acontece ou que se pretende é que o Ava adiciona automaticamente uma trilha à notícia, ou seja,
a notícia apenas é gravada a seco e o AVE irá tratar desse processo automático de edição da trilha. Como é que isso se faz? A primeira coisa que nós temos de fazer, e eu já tenho aqui um exemplo, é chegar aqui na pastinha de jingles e colocar, por exemplo, uma pasta com trilha de notícias. Podia ser outro nome, este é o nome que eu escolhi, mas podia ser outro nome. Chegamos aqui aos jingles e fazemos a sincronização das nossas pastas. E como podemos ver, neste momento já temos aqui uma trilha de notícias. Eu vou fazer o gráfico. Que já tem que estar preparada com um som mais baixo, ou seja, o AVE não vai processar o áudio da trilha. A trilha já tem que ser inserida com o áudio adequado para fazer tapete às notícias. Neste momento temos a trilha, então agora vamos aqui aos RMs, ou aqui neste botãozinho, trilha, ou ali no menu RMs, trilhas, vai dar ao mesmo sítio. E neste momento aparecem duas pastas, que são aquelas duas pastas que nós temos ali nos RMs. A única pasta que me interessa, que tenha trilha por baixo, é as notícias. Então é isso que eu vou fazer. Vou selecionar as notícias com lápis e vamos aqui escolher a nossa trilha de notícias que acabamos ainda há pouco de carregar nos jingles. Se nós repararmos agora, quando estivermos aqui a navegar nas notícias, está aqui escrito que esta notícia tem uma trilha. A abertura não tem, o fecho não tem, mas a notícia 1, notícia 2, notícia 3, notícia 4 tem trilha e o separador não tem. E até podemos ver aqui como é que fica. Mais uma vez, boa tarde, um homem de 53... Agora dá para perceber que temos a trilha por baixo das notícias. Vamos ver como fica lá na playlist. Mais uma vez, boa tarde, um homem de 53 trilha por anos baixo. foi ontem detido em flagrante delito por São tráfico para a frente. de estupefação de termo de identidade e residência. O município de Gouveia, no distrito da Guarda, informa que o detido foi presente Seja, ontem notícia com ao trilha. Tribunal Judicial das Caldas da O Rainha separador não e vai ficou ter trilha. sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. O município de Gouveia, no distrito da Guarda, Pronto. E é assim que se coloca uma trilha automática para uma pasta de notícias nos RMs. Gostaria também de dizer aqui que se existisse, por exemplo, uma pasta do tempo, vamos imaginar, nós poderíamos ter uma trilha diferente para o tempo, podíamos ter uma trilha diferente para o trânsito. Seria uma questão de chegar aqui aos RMs, trilhas, e depois associar uma trilha a cada uma das pastas dos RMs. Para as situações onde nós temos uma grelha de notícias que é igual todas as semanas, existe uma área específica concebida aqui no Ava Player só para isso. Ou seja, em vez de andarmos aqui a arrastar as coisas item a item para a playlist, vamos trabalhar numa área que foi pensada só para isso. Vamos, por exemplo, imaginar que nós queríamos as notícias às 23 horas de segunda a domingo. Vamos aqui às nossas notícias e se nós repararmos, não tem aqui absolutamente nada, a grelha está vazia. Então a primeira coisa que nós temos que pensar é, temos que abrir os horários, temos que definir qual é a nossa grelha de notícias. Isto faz-se aqui nos blocos e vamos chegar, por exemplo, aqui às 23 horas e vamos, por exemplo, chegar aqui, selecionar a segunda-feira e dizer, eu quero uma secção de notícias depois da publicidade. Esta secção podia ser antes da publicidade, ou depois, é uma questão de navegar e colocar no sítio onde quisermos. Isto aqui é apenas a identificação de um horário. Ainda não estamos a dizer quais são as notícias, estamos apenas a dizer que às 23 horas vai haver notícias. Quais são? Depois vamos ver noutro sítio como se faz. Eu vou colocar já agora também à terça-feira, à quarta-feira. Já agora, há aqui uma ferramenta que em vez de nós estarmos a fazer item a item, nós podemos pegar na posição 5 e fazer um copiar especial. E, por exemplo, dizer que nós queremos notícias às 23, às 20, às 16, ao meio-dia, de segunda a domingo, na posição 5, no horário das 00. Só para ver o que aconteceu. Se nós formos, por exemplo,
só ver ali meio-dia, nós vamos ver que também lá está. Ou seja, aquela ferramenta de cópia acabou por copiar naqueles sítios só de uma vez, em vez de andarmos a fazer item a item. Se formos agora aqui às notícias, ao contrário de agora há bocado, agora temos aqui a nossa grelha de notícias. E então, agora que temos a nossa grelha definida, ou seja, olhando para aqui vemos que temos notícias às 12, às 16, às 20 e às 23. Portanto, estes horários foram pré-definidos na árvore de blocos. Agora é uma questão de montar as notícias no horário pretendido. Por exemplo, vamos imaginar que queríamos fazer o noticiário hoje das 23. Hoje, 22. Abertura, duplo clique, notícia 1, notícia 2, notícia 3, notícia 4 e o fecho. Se quiséssemos colocar separadores, podíamos fazer assim. 1, 2, 3. E agora podíamos levar para cima, ali. Levar para cima e levar ali para cima. Este está a sobrar. Boa. E está feito. O nosso noticiário está pronto para segunda-feira, dia 22/2, às 23 horas. Podemos ir confirmar lá na playlist. Às 23 horas, se abrirmos aqui o nosso bloco, vemos que temos a publicidade, o separador de publicidade, o sinal horário ali e depois o noticiário que acabámos de construir. Se formos, por exemplo, às 20 horas, não temos cá nada, mas seria uma questão de construir ali, por exemplo, uma abertura, a notícia 2, um separador, a notícia 4 e um fecho. Ou seja, abertura, notícia 2, separador, notícia 4, fecho. Se formos lá ver e se formos confirmar, refrescando aqui está, sinal horário, separador de publicidade, separador de e agora sim preenchido com as notícias. Esta técnica tem uma vantagem que mesmo que seja limpa a playlist, mesmo que sejam geradas novas playlists, e reparem, eu acabei de apagar a playlist, mas se agora arrastar para aqui uma música ou duas, eu vejo que as notícias continuam lá. Ou seja, isto é feito numa área à parte da playlist musical. Ao contrário da outra forma em que nós andamos a arrastar as notícias item a item, em que se apagássemos a playlist também iríamos apagar as notícias. Só para finalizar, dar aqui uma dica que é, vamos imaginar que todas as segundas-feiras as notícias seriam uma abertura, uma notícia 01, um fecho, uma notícia 0, aliás o fecho está errado, vou passar para aqui, peço desculpa. Uma abertura, uma notícia 1, uma notícia 2, separador para ali, notícia 1, separador, ali, o separador, isto está mesmo a faltar um separador aqui, está aqui. Vamos imaginar que todas as segundas-feiras eu queria que as notícias fossem montadas desta forma. Então existe aqui uma funcionalidade que é o cópia automática. E reparem que a bolinha deixou de ficar vermelha e passou a ficar verde. O que é que isto significa? Que todas as segundas-feiras, automaticamente, as notícias estão marcadas. Nós só teremos o trabalho de gravar os ficheiros por cima. Qual é a vantagem disto? Poupa trabalho. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que se eu não gravar as notícias, vou ter as notícias da semana passada porque os ficheiros são os mesmos. Então existe aqui uma outra possibilidade, que é o dia-mês, ou o dia-mês-ano, ou o ano-mês-dia, em que nós poderíamos fazer o seguinte. Vamos exemplificar aqui, em que eu vou chegar aqui às notícias e vou fazer isto. Notícia, colar. E vamos assumir que vamos trabalhar com dia, tracinho, mês, portanto, dia, tracinho, mês, tracinho, ano. Ou seja, notícia 01, aliás, do dia, e agora pode ser dia, neste caso 22, do 02 de 2021. Notícia 01 do dia 22. O nome que está aqui à esquerda não interessa, ou o nome que está aqui à direita também não interessa. Ou seja, o importante é que exista aqui esta assinatura. Neste caso, eu vou deixar assim. Só para exemplificar, vou sincronizar. E aqui está.
E agora vou desfazer, por exemplo, vou desfazer isto tudo. E vamos chegar aqui à notícia do dia 22. Vamos dar um duplo clique e vamos colocá-la ali. Vamos fazer a abertura ali e vamos fazer o fecho ali. E vamos colocar a notícia aqui. Reparem, esta notícia está pensada para o dia 22/02/2021. O que é que isto significa? Significa que quando nós chegarmos à próxima segunda-feira, dia 1/3, ele vai estar à espera que o fecheiro que lá esteja seja notícia 01/03 de 2021. Se a notícia lá estiver, ela passa. Se a notícia não estiver lá, ela não passa. E eu não corro o risco de passar notícias da semana anterior. E basicamente é isto. Portanto, podemos trabalhar no formato dia-mês, dia-mês-ano ou ano-mês-dia.